Na sinfonia brutal do crime organizado, o silêncio não é apenas a ausência de som. É uma moeda, uma armadura e, acima de tudo, uma religião. A omertá, o código de honra siciliano que proíbe a cooperação com as autoridades, é o cimento que mantém a estrutura da máfia de pé. Sem ela, o império desmorona sob o peso de denúncias e delações. Mas a natureza humana é falha, e o medo da prisão pode fazer com que até os homens mais leais desafinem. No entanto, existe uma diferença fundamental entre sussurrar um segredo e gritar uma traição. Quando Fred, o Voz Calbini, um contador intermediário com acesso aos livros de apostas do Bronx, decidiu que sua liberdade valia mais do que a lealdade à família de Lucky Luciano, ele cometeu o erro de acreditar que o distintivo federal era um escudo mágico. Ele pensou que, ao cantar para os federais, ele estava comprando uma nova vida. O que ele não sabia é que a máfia não aceita pedidos de demissão. E a crítica musical do submundo é feita com lâminas de barbear, não com aplausos. Esta é a história macabra de como uma traição verbal foi respondida com uma literalidade cirúrgica, um conto sombrio sobre um pacote postal que chegou à delegacia central numa manhã chuvosa de segunda-feira e silenciou todo o departamento de polícia de Nova York sem dizer uma única palavra. Fred Calbini sempre gostou do som da própria voz. Ele era um homem pequeno, de rosto redondo e suado, que compensava sua falta de estatura física com histórias grandiosas e uma capacidade inesgotável de fofocar. Ele gerenciava as cobranças de proteção em 3 quarteirões do Bronx, um cargo que lhe dava dinheiro suficiente para ternos de linho e noites em clubes de jazz, mas não poder suficiente para lhe dar inteligência. Quando o FBI, liderado pelo ambicioso agente especial Thomas Miller, apertou o cerco sobre as operações de jogo ilegal, Fred foi pego numa rede simples de evasão fiscal. Sentado na sala de interrogatório fria, com uma luz forte no rosto e a ameaça de 20 anos em uma penitenciária federal pairando sobre sua cabeça, Fred olhou para os agentes e viu uma saída. Ele não viu a traição. Ele viu uma transação. Eu posso entregar os peixes grandes, disse ele com um sorriso nervoso, sentindo-se importante pela primeira vez na vida. Eu sei onde os livros estão. Eu sei quem paga quem. Eu posso dar a vocês o organograma completo. O agente Miller não conseguia acreditar na sua sorte. Fred não parava de falar. Durante 3 dias seguidos ele cantou. Ele cantou como um canário na primavera. Ele deu nomes, datas, locais de esconderijos, rotas de caminhões de bebida. Ele detalhou a estrutura da comissão, implicando capos, soldados e até mesmo roçando na cúpula de Lucky Luciano e Frank Costello. O FBI o manteve em um hotel seguro em Midtown, sob vigilância 24 horas, prometendo-lhe imunidade, uma nova identidade em Ohio e uma pensão vitalícia. Fred sentia-se um rei. Ele pedia serviço de quarto, bebia o champanhe do frigobar e ria, imaginando os chefões da máfia suando enquanto ele, o pequeno Fred, segurava o destino deles na ponta da língua. Ele se esqueceu de uma regra básica da física criminal. Para cada ação, há uma reação desproporcional e violenta. E ele esqueceu que as paredes de Nova York, mesmo as de um hotel protegido pelo governo, têm ouvidos. A informação de que Fred estava cooperando vazou não através de um espião sofisticado, mas através da arrogância do próprio Fred. Ele fez uma ligação, uma única ligação para uma ex-namorada, gabando-se de que em breve seria um homem rico e livre longe dali. A telefonista do hotel, cujo irmão devia dinheiro a um agiota do Brooklyn, reconheceu o nome. A informação subiu a cadeia alimentar com a velocidade de um raio. Chegou a Vito Genovese, que levou a Lucky Luciano. A reunião da cúpula foi breve. Não houve gritos, não houve mesas viradas. Lucky estava tomando um café expresso. Ele ouviu o relato, limpou os lábios com um guardanapo de linho e olhou para Albert e Anastasia, o homem que comandava a Murder, Inc., o braço armado do sindicato. O pássaro está cantando muito alto, Albert, disse Lucky, com uma voz calma e triste. Ele está perturbando a vizinhança. E você sabe como eu prezo pelo silêncio. Faça parar. Mas não quero apenas que ele pare.
Eu quero que a polícia entenda que a música acabou. A extração de Fred do hotel foi uma obra-prima de audácia. O FBI tinha 2 agentes na porta do quarto e um no saguão. Mas eles não contavam com a tubulação de lavanderia e com o fato de que o serviço de limpeza do hotel era majoritariamente composto por imigrantes italianos que temiam a máfia muito mais do que temiam o governo. Fred estava no banheiro, fazendo a barba, cantarolando uma melodia de rádio quando a porta de serviço se abriu silenciosamente. Ele não viu o rosto do homem que entrou. Ele apenas sentiu o cheiro de clorofórmio e a pressão súbita de um braço forte ao redor do pescoço. Não houve luta. Fred desmaiou. Ele foi colocado num carrinho de roupa suja, coberto por lençóis manchados, e desceu pelo elevador de serviço, passando a metros dos agentes federais que tomavam café e liam jornal. Ele foi carregado para uma van de entrega de pão nos fundos do hotel e desapareceu na malha urbana da cidade. Quando Fred acordou, ele não estava em Ohio. Ele estava amarrado a uma cadeira de madeira pesada em um porão úmido que cheirava a terra e ferro. A única luz vinha de uma lâmpada nua pendurada no teto, balançando levemente, criando sombras dançantes nas paredes de tijolo. À sua frente, sentado numa caixa, estava um homem que ele conhecia apenas de vista, um executor chamado Luca. Luca não estava armado com uma pistola. Ele estava afiando calmamente uma navalha de barbear numa tira de couro. Swish, swish, swish. O som era hipnótico e aterrorizante. Fred, Fred, suspirou Luca, testando o fio da navalha no próprio polegar. Você fala demais. Sabe, a boca é uma ferramenta sagrada, é para comer, para beijar a esposa, para rezar a Deus. Mas você usou a sua para vender seus irmãos. Você usou a sua para cuspir no prato onde comeu. Fred tentou gritar, mas estava amordaçado. Seus olhos estavam arregalados, injetados de pavor. Ele sabia o que estava por vir. Ele tentou se soltar, as cordas queimando seus pulsos, mas era inútil. O Sr. Luciano ficou muito triste, continuou Luca, aproximando-se. Ele disse que você tinha um dom, uma voz bonita, mas que você a usou para o mal. E nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos garantir que você nunca mais cante para a plateia errada. E mais importante, precisamos devolver ao governo a única coisa que eles queriam de você. O que aconteceu a seguir naquele porão não precisa ser descrito com detalhes gráficos para ser entendido. Foi cirúrgico, brutal e definitivo. O grito de Fred foi abafado, mas a dor foi absoluta. A traição foi extirpada na raiz. Fred não morreu imediatamente. A máfia queria que ele sentisse o silêncio. Mas sua vida acabou ali, naquele momento. O corpo foi descartado mais tarde, dissolvido ou enterrado em fundações de concreto, tornando-se mais um segredo da cidade. Mas a parte mais importante de Fred, a parte que causou todo o problema, tinha um destino diferente. 2 dias depois, na Delegacia Federal do FBI no centro de Manhattan, a atmosfera era de pânico controlado. O agente Miller estava furioso com o desaparecimento de sua testemunha estrela. Eles estavam revirando a cidade, interrogando suspeitos, ameaçando varrer Little Italy do mapa. Onde ele está? Gritava Miller ao telefone. Ninguém some de um quarto fechado sem ajuda interna. Foi então que o sargento da recepção entrou na sala do esquadrão, carregando uma pequena caixa embrulhada em papel pardo comum. Tinha selos postais comuns carimbados no Brooklyn e estava endereçada nominalmente ao agente especial Thomas Miller, Departamento de Investigação. Chegou pelo correio da manhã, senhor. Está marcado como frágil, disse o sargento colocando a caixa na mesa de Miller. Miller olhou para o pacote. Não parecia uma bomba. Era pequeno demais, leve demais. Talvez fosse uma fita gravada, uma prova que Fred tinha enviado antes de sumir. Uma ponta de esperança acendeu no peito do agente. Saiam da frente, disse ele pegando um estilete para cortar o barbante. O escritório ficou em silêncio. Miller cortou o papel, revelando uma caixa de papelão simples, daquelas usadas para joias baratas ou charutos. Ele abriu a tampa.
Dentro, havia uma camada de algodão cirúrgico manchado de um vermelho escuro que já começava a secar e escurecer. O cheiro metálico de sangue velho atingiu as narinas de Miller antes que seu cérebro processasse a imagem. No centro do algodão, repousava um objeto carnudo, rosado e grotesco. Uma língua humana. Estava cortada na raiz, inchada e pálida. Ao lado dela, havia um pequeno bilhete, escrito em uma caligrafia elegante e cursiva, em um cartão de visita branco sem nome. Miller, com as mãos tremendo e o estômago revirando, pegou o cartão. Dizia apenas: ele não tem mais nada a dizer. O resto é silêncio. O horror na sala foi palpável. Agentes veteranos, homens que tinham visto cadáveres crivados de balas e vítimas de acidentes terríveis, desviaram o olhar, enjoados. Não era apenas a violência do ato, era a audácia. A máfia não apenas matou a testemunha, eles enviaram a prova do crime pelo Correio Federal, diretamente para a mesa do agente encarregado, zombando de toda a estrutura de proteção do governo. Eles transformaram o órgão da traição em um souvenir macabro. Miller largou o cartão e caiu na cadeira, pálido como a cera. Ele entendeu a mensagem. Todos entenderam. Aquela língua na mesa gritava mais alto do que Fred jamais poderia ter gritado. Ela dizia que não existia lugar seguro. Ela dizia que o FBI podia ter as armas, os distintivos e as leis. Mas a máfia tinha o acesso. Ela dizia que a justiça do governo é lenta e burocrática, mas a justiça das ruas é rápida, pessoal e criativa. A notícia do pacote varreu o submundo. Cada pequeno criminoso, cada informante em potencial, cada lojista que pensava em reclamar da extorsão, ouviu a história. Você soube do Fred? Mandaram a língua dele para o FBI. O efeito foi instantâneo e devastador. A rede de informantes de Miller secou da noite para o dia. Ninguém queria falar. Ninguém queria ser o próximo pacote postal. O medo gelado percorreu a espinha da cidade. Quando os agentes do FBI iam às ruas fazer perguntas, encontravam apenas rostos de pedra e bocas fechadas. O silêncio da omertá, que Fred havia tentado quebrar, voltou mais forte e espesso do que nunca, selado com sangue. Lucky Luciano, em sua suíte no Waldorf Astoria, leu a notícia no Jornal da Tarde sobre o bizarro incidente na delegacia. Ele não sorriu. Ele não celebrou. Ele apenas virou a página para ler os resultados das corridas de cavalos. Para ele, aquilo não era crueldade. Era saneamento. Era a manutenção necessária da ordem. Fred Calbini queria ser famoso por sua voz. E de uma maneira distorcida, ele conseguiu. Sua língua tornou-se a mais famosa de Nova York, um monumento silencioso repousando numa sala de evidências, lembrando a todos que no mundo dos homens feitos, a palavra vale ouro, mas o silêncio vale a vida. E quem tenta vender sua palavra barato, acaba recebendo o troco de uma forma que jamais poderá gastar.